Vamos lá. Eu acho importante, antes de começar a tratar de qualquer assunto assim, trazer uma justificativa, certo? Lógico que no curso de verão, a justificativa é a curiosidade, né? Vocês se inscreveram nesse curso porque vocês quiseram, já não é problema meu. Mas é interessante trazer por que é que interessa aos cientistas, porque é importante para a gente saber um pouco mais sobre evolução do comportamento social. Quais são as justificativas que a gente tem para isso? Certo? A primeira, é claro, é a curiosidade. É interessante você observar esses animais interagindo entre si. Porque eles são engraçados. Se você passar um tempo observando macaco prego, você vai se divertir só de assistir eles interagindo entre si e brincando, né? Como a gente gosta de interpretar o comportamento deles. Uma outra coisa interessante é o bem-estar animal, né? É interessante a gente saber mais sobre o comportamento social de um dado animal, porque a gente pode inferir se esse animal está bem ou não, certo? Por exemplo, quem já viu os leões antigamente no zoológico, né? Eles ficavam caminhando de um lado para o outro e eles não interagiam entre si. Você não viu um leão interagindo, brincando com o outro, fazendo coito e tudo mais. Eles só ficavam caminhando de um lado para o outro. Então, se você conhece o comportamento social desse animal na natureza, você pode afirmar ou não se esse animal está bem ou ele não está. Se ele está estressado e etc. Então, dá para você fazer essas afirmações a partir da compreensão. Por exemplo, tem muitos animais que tentam forçar o coito na fêmea quando eles estão estressados. Isso é um comportamento que a gente reconhece como um comportamento de animal estressado. Então, dá para fazer inferências a respeito dele, a partir do meu conhecimento sobre o comportamento social. Para além disso, tem a questão de que a gente associa, a gente projeta certas características nos animais. Então, por exemplo, quando eu falo que Luquinhas parece uma coruja, né? Ele tem características de uma coruja, por exemplo. Normalmente eu estou afirmando que Luquinhas é uma pessoa sábia, né? Porque a gente associa a coruja à sabedoria. Você vê pessoas com tatuagem de coruja. Pô, por que você tatuou uma coruja? Não, porque eu acho que coruja me lembra a sabedoria, né? Tratar as coisas com calma, pensar antes de fazer, né? Se você pensa uma pessoa que tatuou uma raposa, né? Uma pessoa que gosta de raposa, normalmente está associado com a inteligência. Né? Ursos, normalmente, a gente associa o urso à ideia de vigor, né? A ideia de resistência física, esse tipo de coisa. Então a gente tem um referencial antropomórfico para esses animais. Tanto que tem várias culturas que cultuam os animais a partir desses totens que normalmente são associados com características, né? O totem da raposa e etc. Então, quando a gente estuda esses animais, a gente acaba se enxergando neles também. De certa forma, você estudar esses animais é você saber um pouco mais sobre você, porque é um trabalho também reflexivo, né? Esses dias, uma pesquisadora aqui do Instituto, ela trabalha com roedores sociais, e aí ela descreveu pela primeira vez um comportamento super interessante, que é os roedores, o macho ele goza na cara da fêmea. Tem um comportamento que ela filmou isso, né? E aí a fêmea passa essa secreção no rosto, assim, na cara dela, né? Tem tudo filmadinho, é até romântico assim, o macho esfregando o tio na cara da fêmea e tudo mais. Então, é um comportamento que a gente observa na espécie humana também, em alguns casos. Então a gente já tem um processo de identificação, mas você já passa a tratar aquilo como uma maneira mais natural e tudo mais. Então quando a gente estuda o comportamento social, a gente acaba se enxergando também nos animais. Não que alguma coisa na minha cara não, por favor, quero dizer. Não interpreta dessa forma. Mas então, outra coisa que a gente pode fazer, quando a gente estuda o comportamento dos animais, é negar o que a gente chama de falácia naturalista, né? Tem muita gente que você vira para você e fala: ah, mas isso aí não é natural. Isso aí não é natural, isso aí não está na natureza, isso não é normal. Então, quantas vezes a gente já não escutou esse tipo de argumento, né? Então você, pô, vou colocar um brinco, né? Uma coisa assim, a gente vai falar: mas isso não é natural, isso não é coisa de gente, esse tipo de coisa. Então a gente escuta muito isso. Um exemplo ótimo
é a ideia de que as pessoas falam que homossexualidade não é natural. Né? Falam, não, o negócio de gay não tem na natureza. E aí a gente tem vários exemplos de homossexualidade animal, velho, extremamente documentado, mais de 600 espécies. Tem livros escritos sobre isso, sacou? A galera estudando o comportamento homossexual dos animais e tudo mais. E a gente tem esse tipo de coisa que a gente observa no Facebook, né? Dizendo quais são os conceitos de família, né? Isso aqui, 2 mulheres não é uma família, um homem e uma mulher aí é uma família, 2 homens não é uma família, né? E tem gente defendendo, né? Tem um pastor Silas Malafaia aí, gente fina, cara, gente boa, defendendo esse tipo de coisa. E a gente, quando a gente vai para o comportamento animal, a gente vê diferentes tipos de família na natureza, né? Eu acho essas ideias absurdas. Por exemplo, isso aí é um ilustrador que fez várias ilustrações sobre modelos de família no reino animal, são ilustrações balas, quem quiser ter acesso é no humocomics.com, se não puder ter acesso. Por exemplo, nas formigas, a estrutura familiar é centralizada na fêmea, que é a rainha. As fêmeas elas só são produzidas pelo cruzamento de um macho com a fêmea, mas a fêmea ela pode produzir machos sem precisar do esperma, ela produz machos que não são fecundados, são machos haploides, certo? E o macho ele não tem pai, via de regra. É isso mesmo? Não, peraí, desculpa, eu devo ter explicado errado. Os machos são haploides, são gerados sem fecundação, é isso mesmo, é haplodiploide. Isso, desculpa, eu expliquei errado não. Então a gente tem a estrutura de família que um filhotinho, né, o macho, ele não sabe quem é o pai dele, porque ele não tem pai. Já no caso dos pássaros do paraíso, Birds of Paradise, até o nome de música do Coldplay, o macho, ele é completamente vistoso. O que foi? Então você vê o bichinho melhor. Na verdade, eu acho que eu posso aumentar o brilho do... Deixa eu aumentar aqui o brilho. Demais. Foi mal. A gente compensa no como é que sai, menu. Não, aqui é só voltar. Exatamente. Traste, muito contraste. É demais. Pronto. Aí, tá melhorzinho, né? Não dá. Não, deixa assim, por enquanto. Inspiração legais. Então, no caso do Birds of Paradise, aqui a gente tem um macho e uma fêmea. Como na maior parte das aves, a fêmea é completamente sem graça, diferente da espécie humana, né? A fêmea é completamente sem graça, marrom, feinha, e é o macho que faz toda a dança, né? Ele tem uma penugem extremamente vistosa, ele faz uma dança, ele constrói um ninhozinho para a fêmea vir, onde ele vai fazer o espetáculo dele. Então a gente tem o macho responsável por gerar toda essa corte para poder atrair a fêmea, e a fêmea fica só assistindo, né, para ver se gosta ou não do macho. Na hiena é muito engraçado porque é uma estrutura onde as fêmeas são mais fortes do que os machos. O grupo ele é focado nas fêmeas, são as fêmeas que comem primeiro, a líder é uma fêmea, e as fêmeas elas têm um clitóris hiperdesenvolvido que é maior do que os machos, o pênis do macho. O pênis do macho é pequenininho, bem menor do que o clítoris. E algumas fêmeas, elas copulam com o macho. É bem estranho assim, elas penetram o macho. O macho ele está bem abaixo da escala de hierarquia nos grupos de hiena. Pobrezinho. Nos cavalos marinhos que a gente conhece, a fecundação ela é ao contrário. A fêmea ela tem um órgão ovopositor que ela coloca os óvulos no macho, e aí o macho é que gesta os filhotes. É um dos animais com alto grau de fidelidade. Assim, os casais são bem fixos, eles se formam e se mantêm durante um longo período de tempo. Bem fofinho. O tetraz é um pássaro engraçado. Como a maior parte dos pássaros é a fêmea que escolhe o macho, né? Ela só observa qual é o macho mais vistoso, que faz a melhor dança, etc. Mas é engraçado porque o tetraz, os machos eles brigam muito entre si, e às vezes durante o processo de um macho brigando com o outro pela atenção da fêmea, eles acasalam também entre si. E é engraçado porque eles fazem um display mesmo quando a fêmea não está olhando, então eles ficam se pegando, fazendo display
de briga, mesmo quando eles não estão brigando por território. É uma briga tão forte que eles fazem isso mesmo quando a fêmea não está presente. Tá praticando, né? Hã? Tô treinando. Eles ficam treinando. Eu não sei porque que eles se pegam, mas faz parte do comportamento. No caso do kiwi é interessante porque é a maior proporção entre ovo e corpo da fêmea, né? A fêmea, isso aqui é um raio-x do kiwi, todo mundo lembra que é o kiwi, né? Aquele pássaro pequenininho, tem um biquinho. Lembra não? Que descrição, né? Pô, mas é porque eu tô vendo. Eu também tô vendo. Você tá vendo o bicho, velho? Ele é muito característico. Agora eu tô trazendo uma foto disso. O kiwi, a fêmea, ela tem um ovo absurdo que passa um bom tempo na barriga dela antes dela colocar o ovo para fora. E o período para poder nidificar demora muito tempo. Então o macho ele ajuda bastante no período que ele alimenta a fêmea durante esse tempo. O acaradisco é interessante de citar porque é um dos animais com maior cuidado parental por parte do macho. A fêmea cuida muito dos filhotes, mas o macho também, os dois cuidam juntos dos filhotes. Aqui a gente está vendo a fêmea e o macho é mais vistoso, e os filhotes ficam ao redor, assim, sempre com os dois protegendo eles. Um lagarto pintado, quem já pegou ecologia com certeza deve ter visto, porque ele tem uma estrutura populacional muito, muito interessante. Olha como é a família dos lagartos. A gente tem 3 tipos de macho. A gente tem o macho promíscuo, valentão, territorialista, que é o cara que pega várias fêmeas e cuida do território dele, sacou? A gente tem o macho mais fofinho, romântico, que pega poucas fêmeas. E a gente tem o macho que parece uma fêmea e garra a fêmea quando pode, certo? Aí o que acontece? Quando a gente tem o macho valentão como dominante na população, esse macho ele começa a pegar várias fêmeas e cuidar do território amplo, certo? Só que como ele cuida do território amplo, ele não consegue diferenciar quando é que tem um macho e um macho desse tipo e uma fêmea. E aí o macho desse tipo ele consegue se infiltrar no território grande desse macho e começa a se reproduzir com as fêmeas, certo? Quando esse macho começa a se reproduzir e a frequência dele aumenta, a partir daí, essa estratégia aqui, que é a estratégia do macho grandão, começa a decair, e os machos grandões começam a diminuir o número da população. E aí esse macho aqui, que é o macho que não pega tantas fêmeas, que escolhe só uma e fica cuidando dela, ele começa a se sair melhor, porque ele consegue diferenciar uma fêmea de um macho desse tipo. E aí quando esse macho começa a ficar mais frequente, esse daqui começa a diminuir, porque ele não consegue competir com esse. Só que quando esse fica frequente, o de lá, que é o valentão, o miserê, começa a expulsar esse daqui. E eles começam a perder. E aí a frequência desse aumenta e essa estratégia melhora, começa a se tornar mais frequente. Então na população, quando a gente observa com o passar do tempo, a gente observa uma variação. Quando uma estratégia está presente, essa daqui é a melhor estratégia. Quando essa estratégia está abundante, essa é a melhor estratégia. Então é o que a gente chama de estratégia dependente de frequência, certo? Dependendo da frequência da outra estratégia, essa é mais eficiente. Então a gente tem uma estrutura familiar que vai alterando com o tempo, né? Quando a gente vai observando a população. Bem interessante esse animal. Esse daqui é engraçado porque a gente tem machos que são extremamente territorialistas, que eles dominam as regiões onde as fêmeas estão. E a gente tem alguns machos que são capazes de parecer uma fêmea, eles têm um tamanho menor, eles são completamente parecidos com as fêmeas, mas eles são machos. E eles invadem os territórios desse machão e começam a copular com as fêmeas sem que esse macho saiba. A gente tem uma estratégia parecida com aquela outra, só que mais simples. Essa aqui do pássaro combatente é extremamente complexa. Extremamente. Bom, isso daqui é a fêmea, certo? Como na maior parte dos pássaros, é a fêmea que escolhe normalmente o macho mais vistoso. E a gente tem 2 tipos de macho, normalmente. A gente tem o macho vistosão e o macho mais... esse aqui é o macho mais vistoso e esse é o macho mais dançarino. Então tem o macho que dança mais e o macho que é mais bonito. Beleza? E eles competem entre si. Normalmente eles competem muito. Competem mais entre si do que entre eles. Então o macho que é mais dançarino, ele prefere botar esse daqui para fora do que competir com o macho dele. Só que na presença do macho que é mímico, que é igual a uma fêmea, os dois eles param de brigar.
e eles começam a copular com esse macho aqui. E todos copulam com a mesma fêmea. É um negócio muito estranho, assim, muito diferente. Isso foi descoberto recentemente, esse tipo. Porque os pesquisadores eles encontravam um macho, viam que parecia uma fêmea e identificavam como fêmea. Eles começaram a descobrir. E aí quando ele está presente, a estratégia desses dois muda completamente. Eles passam a ser mais tolerantes um ao outro. É muito interessante. Bom, o sagui é uma sociedade completamente paz e amor, onde normalmente os casais eles têm um certo grau de fidelidade, mas todos cuidam dos filhotes. Então é uma família polivalente. A gente tem os casais, mas como é uma família muito grande, está todo mundo o tempo todo ajudando nos cuidados parentais. Estou precisando de meu carregador. Então, os saguis eles têm uma... E aí, por último, os bonobos, que eu acho extremamente interessante, que é basicamente uma sociedade riponga da década de 70, na qual todos cruzam com todos, machos, fêmeas, filhotes, o sexo é moeda de troca. Normalmente a gente compara com o chimpanzé, né? Se a gente tem dois chimpanzés e tem uma banana no meio, os chimpanzés vão fazer o display clássico, né? Vão começar a mostrar os dentes, jogar coisa pra cima, arrumar coisa no outro, depois vão cair na mão, vão brigar, quem for mais forte vai ficar com a banana. Os bonobos não, normalmente eles vão tipo, um vai bater assim no outro, aí começa a bater assim de um jeito diferente, eles começam a se pegar. Eu não estou brincando não, coloquem depois bonobos no YouTube e vocês vão ver as cenas. Eles começam a uma briga meio estranha assim, daqui a pouco eles estão se pegando, eles transam e aí os dois dividem a banana. É uma sociedade completamente com conflito embaixo assim. E sociedade matriarcal, as fêmeas são mais hierarquicamente superiores, elas têm mais acesso à comida e etc. E eles têm uma coisa muito ligada com instrumentos também, para masturbação, por exemplo. É uma sociedade bem interessante. E aí, depois que você estuda todos esses tipos de famílias diferentes, para a gente observar na natureza, né, fica difícil você ter muito preconceito com formas de famílias diferentes. E a gente sabe que tem muitos tipos de família, né? A gente tem os pais e mães solteiras que cuidam de vários filhos, certo? Tem filhos saudáveis que crescem por aí, então sem problema nenhum. A gente tem famílias poligâmicas, né? Não só um homem com várias mulheres, mas às vezes uma mulher com vários homens. A gente tem pessoas que não são criadas pelos pais, né? Tio Ben aqui, a tia May, para quem não lembra do filme, Homem-Aranha. Então a gente tem vários modelos de família. Então, quando a gente estuda a natureza, a gente acaba criando uma tolerância maior com o que é diferente dentro da nossa própria espécie. A gente estuda o que é diferente fora para ter uma tolerância maior com o que é diferente dentro da nossa própria espécie. Então, estudar o comportamento animal, ele é interessante justamente por essa capacidade de fazer a gente pensar fora da nossa caixa. Nossa caixinha que a gente está acostumado a viver. Bom, esses são os argumentos humanos, né, para a gente ter isso. Mas acho que já posso ligar só uma, né? Não ficar muito escuro, vocês poderiam anotar também. Além desses argumentos, que são argumentos apelativos para o emocional de vocês, a gente tem argumentos também científicos. O principal argumento da gente estudar a evolução do comportamento social são as grandes transições. Em dados momentos, quando a gente estuda a história natural, a história da vida na Terra, do nada surgiu uma onda. Do nada, assim. Se lembrar para pensar, do nada explodiu. Explosão do Cambriano. Prá! Um bocado de coisa diferente. Que zorra é essa? Então a gente tem períodos em que a diversificação da vida foi muito maior. Surgiram formas completamente diferentes do que a gente tinha antes, certo? E a gente tem um livro muito legal que é de... calma, já saiu tudo assim. Peraí, rapaz. Que agonia é essa? Eu ia falar do livro primeiro. A gente tem um livro que é de Maynard Smith, se eu não estou enganado, que são as grandes transições na biologia, onde ele fala das principais, que são a gente passou de moléculas replicantes para compartimentos, de replicadores independentes para cromossomos, de RNA para DNA,
de procariotos para eucariotos, de clones assexuais para populações sexuais, de protistas para organismos multicelulares, de indivíduos solitários para colônias, de sociedade de primatas até a linguagem humana, certo? Então a gente teve esses períodos de transição, onde a gente teve o surgimento de formas mais complexas, que a gente não tinha nada parecido antes disso. Então quando surgiram os eucariotos, foi uma novidade assim, né? Aquela coisa, não tinha nenhum eucarioto quando surgiu, foi uma modificação absurda, a gente teve uma diversificação de formas. E o interessante é que dessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grandes transições que a gente passou, 3 envolvem socialidade. Então, se a gente entender a evolução do comportamento social, a gente vai estar explicando 3 das 8 grandes modificações que a vida sofreu na Terra, certo? A gente vai estar entendendo como é que a gente passou de procariotos para eucariotos, que tem o processo de simbiose também, e etc. Como é que a gente passou de protistas, organismos simples, para organismos multicelulares, por que zorra foi que esses bichinhos pequenininhos resolveram se juntar. E a gente vai entender também indivíduos solitários mudando para colônias, certo? A última também, mas é que a gente não vai tratar muito no curso aqui. Então, basicamente, esses são os argumentos. E aí, como é que a biologia ela vai estudar o comportamento social, certo? Qual é a forma, qual é o método, qual é a perspectiva que a gente utiliza para estudar o comportamento? Então, por exemplo, vamos pegar um comportamento aí, para a gente utilizar como base. Se eu perguntasse para vocês, por que é que pássaros cantam? Como é que vocês me responderiam? Não vale porque sim, viu gente? Desde Castelo Rá-Tim-Bum, todo mundo sabe que porque sim não é a resposta. Hã? Então você poderia dizer que o pássaro está cantando para cortejar uma fêmea, certo? Bom, você observou o comportamento da natureza, você ficou intrigado por que é que esse animal estava fazendo esse comportamento, você se perguntou por quê. E você encontrou uma resposta para esse porquê, certo? Você criou uma hipótese. Como é que você testaria essa hipótese? Você quer saber se eles cantam por causa das fêmeas. Qual é o delineamento experimental, assim? Qual é o experimento que você faria para me demonstrar? Pronto. Coloco ele no lugar com fêmea e sem fêmea. Se ele cantar quando tiver com a fêmea e não cantar quando tiver sem a fêmea, é porque ele canta por causa da corte. Então, bala. Então, o primeiro passo para a gente conseguir responder uma pergunta é a gente criar a pergunta, né? Criar um porquê. Por que é que isso acontece? Só que você deu um porquê. Eu poderia, para o mesmo comportamento, dar porquês diferentes, né? Eu poderia, por exemplo, falar que é porque o som liberado pelos pulmões, ele passa pelas cordas vocais que vibram produzindo som. É uma resposta, não é? Eu estou respondendo por quê. Eu poderia falar que é porque ele aprendeu escutando outros pássaros enquanto crescia e suas cordas vocais elas se desenvolveram com o tempo para desempenhar essa função. Não estou respondendo por quê. Ele canta hoje porque ele viveu e aprendeu a fazer isso. Ou não, né? Pode ser outros pássaros que não aprenderam. Eu posso dizer também, como você falou, que é porque o canto atrai as fêmeas. Certo? Ou posso dizer que é porque os pássaros que cantavam melhor, eles deixaram mais descendentes. E aí esse comportamento se fixou na população. Todos os 4 são respostas válidas para a pergunta? São respostas. Nem sempre são respostas satisfatórias. Pode não ser a resposta que você queria. Talvez você não queria saber a fisiologia do bicho. Talvez você queria saber qual foi a causa, né? O que gerou esse comportamento. Mas, de toda forma, um porquê de comportamento ele pode gerar diferentes respostas. Quando eu falo que é por causa do som liberado pelos pulmões, etc., eu estou falando do mecanismo associado àquele comportamento. Qual é o mecanismo que permite esse organismo desempenhar esse dado comportamento? Então, é uma explicação causal em termos de o que é o comportamento e como ele é constituído. Certo? Então, como é que esse comportamento ele acontece? Qual é o mecanismo associado a ele? Quando eu falo que ele aprendeu escutando outros pássaros, enquanto crescia, seu desenvolvimento, eu estou falando da ontogenia daquele organismo. Eu estou falando de uma perspectiva ontogenética, como foi que aconteceu a vida dele para permitir que ele desempenhasse aquele dado comportamento. Isso daí
é uma explicação desenvolvimental para as mudanças sequenciais através do ciclo de vida de um indivíduo, certo? Quando eu falo que é porque o canto atrai as fêmeas, eu estou falando do valor adaptativo, certo? São explicações funcionais acerca da utilidade atual, da atual forma do comportamento, certo? Qual é a vantagem que ele está tendo com aquilo ali. Mas quando eu falo que é porque pássaros cantavam melhor, deixando mais descendentes, eu estou analisando a perspectiva filogenética. Eu estou dando explicações evolutivas que descrevem a história do comportamento. Então eu posso responder tanto pelo mecanismo, tanto pela ontogenia, tanto pelo valor adaptativo, quanto pela filogenia. Todo comportamento ele pode ser analisado dessas 4 perspectivas. Então, quando eu falo de mecanismo, normalmente eu vou me referenciar em morfologia, em mecanismos moleculares, em fatores fisiológicos, em estímulos internos. Então, quando eu falo que ele canta, eu estou falando da morfologia que permite que ele cante, eu estou falando dos mecanismos moleculares que permitem ele cantar e etc. Quando eu falo na ontogenia, normalmente ela envolve como o comportamento ele pode ser mudado a partir de aprendizado, certo? Como o desenvolvimento, como a interação com outros organismos vai interferir nisso. Já o valor adaptativo, ele foca na influência desse comportamento no sucesso reprodutivo. Qual é a vantagem ou desvantagem que esse comportamento ele vai proporcionar. E a filogenia, ela pergunta qual ancestral primeiro possuía esse comportamento, qual era a característica antecedente, qual a pressão seletiva mudou ele. Então é uma perspectiva mais histórica, certo? Então essas 4 perspectivas são chamados 4 porquês de Tinbergen, certo? E eles são divididos dessa seguinte maneira: ou pelo objeto de estudo, ou pelo nível de questão. Tinbergen, esse carinha aí, ele criou essa diferenciação para estabelecer formas de responder perguntas de comportamento animal, mas hoje em dia esses 4 porquês são usados na biologia em geral. Via de regra, qualquer pergunta em biologia ela pode ser tratada dessa forma, pode ser respondida assim. E aí vamos setorizar, né? Quando a gente fala que o objeto de estudo é um objeto contemporâneo, normalmente eu estou fazendo uma pergunta, eu quero uma resposta do estado atual da característica, certo? Em termos de hoje. Então, quando eu estou falando do mecanismo ou do valor adaptativo, eu estou falando de agora. Qual é a função agora que essa característica assume? Qual é o mecanismo agora que permite que isso aconteça, certo? Então, o objetivo pode ser contemporâneo ou ele pode ser mais histórico. Quando eu falo da ontogenia, eu estou falando do histórico do indivíduo, certo? Quando eu falo da filogenia, eu estou falando do histórico da característica, certo? Então eu posso analisar a perspectiva, que é uma perspectiva mais imediatista, que é mecanicista, que é adaptativa, ou eu posso ir mais para a história do indivíduo ou para a história do táxon. Eu também posso responder pelo nível de questão. Pode ser o nível próximo, que normalmente é uma explicação em termos de fatores imediatos, relevantes e potencialmente medidos no tempo atual. Então, quando eu falo de mecanismo de ontogenia, normalmente é uma resposta próxima, estou querendo responder para aquele indivíduo, para aquela população e tudo mais. Quando eu falo de nível de questão mais último, eu estou falando de valor adaptativo e filogenia, que normalmente estou querendo analisar um contexto mais geral, uma resposta mais precisa sobre aquilo. Não estou me referindo só àquele indivíduo ou àquela população. Estou falando de algo mais abrangente. Normalmente a gente divide de que as questões próximas, elas são as questões de como. Como é que esse comportamento acontece? Como é que ele se desenvolve? Certo? E as questões mais desse nível, elas são as questões de porquê. Por que esse organismo desempenha esse dado comportamento? Por que ele apresenta essa dada característica? Então, são basicamente os nossos 4 porquês. E aí, se a gente pegar, né, a pergunta do nosso curso, seria por que ser social? Por que dada espécie é social e por que dada espécie não é social? Por que essa espécie é mais social do que aquela? Então, a gente poderia responder esse porquê tanto de uma perspectiva mecanicista, ontogenética, de valor adaptativo ou filogenética, não é mesmo? A gente podia fazer isso aqui nesse curso. Então, se a gente fosse responder o porquê ser social de uma perspectiva
mecanicista, certo? Qual é o mecanismo que permite os organismos serem sociais? A gente está falando de como os animais são sociais, que tipo de socialidade eles apresentam. A gente ia falar, por exemplo, de regras sociais, a gente ia falar de territorialismo, a gente ia falar de atração social. São as coisas que permitem que um organismo ele seja social, certo? Por exemplo, quando a gente falou aqui das relações de vocês, que permite que vocês sentem perto um do outro, né, que você prefere sentar perto do colega do que sentar mais próximo do palestrante, e justamente por causa disso, das suas regras sociais, que é como a socialidade se apresenta para vocês. Se eu falasse de uma perspectiva ontogenética, provavelmente eu ia falar como a socialidade se desenvolve em um animal no seu histórico de vida. Como é que ela vai se modificando, como é que ele aprende a ser social e tudo mais. Eu ia falar de aprendizagem social, eu ia falar de cognição, eu ia falar de variação do comportamento social no percurso de vida de um animal. Se eu falasse da filogenia, respondesse a perspectiva filogenética, eu ia responder como é que surge na filogenia o comportamento social. De que maneira ele surge? Quais são as características que permitem? Quais são os grupos que apresentam o comportamento social? O comportamento social é mais raro em alguns grupos do que em outros? Esse tipo de pergunta eu teria que responder. Aí eu ia falar de ancestralidade, eu ia falar de exaptações, eu ia falar de pressões de seleção, esse tipo de coisa. E se eu fosse falar do valor adaptativo, eu ia falar qual é a função de ser social. Ou seja, quais são as vantagens e desvantagens de um animal ele apresentar comportamento social ou não. Então, basicamente no curso, quando a gente falar de ecologia da vida em grupo, a gente vai estar falando do valor adaptativo de ser social. A gente vai ter uma aula só sobre isso, no qual a gente vai analisar alguns exemplos mostrando como ser social ou viver em grupo ofereceu certas vantagens e desvantagens para dadas espécies, certo? Essa vai ser a primeira parte quando a gente falar do mecanismo. Depois a gente vai falar de evolução do altruísmo, na qual a gente vai misturar o valor adaptativo com um estudo mais filogenético, né? Mostrando quais são as teorias para a evolução do altruísmo, como é que ele se apresenta na filogenia, com que frequência a socialidade ocorre, esse tipo de coisa. E por último, a parte mais extra, a gente vai falar um pouco sobre organização social. Como é que os animais eles se organizam socialmente? Quais são os comportamentos que eles apresentam? O que é que a socialidade animal ela apresenta de diferente da nossa? O que é que a nossa apresenta de diferente da deles? Basicamente, essa vai ser a parte final, certo? E aí tem uma brincadeirinha que eu vou fazer com vocês amanhã. Acho que hoje não dá mais tempo, a gente tem meia hora ainda, mas acho que meia hora não vai ser suficiente. Então, eu vou ficar por aqui com vocês hoje. Tranquilo?